Olá, eu sou a enfermeira Janara Ribeiro e hoje, no Minha Unidade SUS, nós vamos falar sobre acolhimento como uma diretriz do atendimento na estratégia saúde da família. Nas semanas anteriores, nós vimos sobre o cadastramento de usuários na unidade básica, um dos serviços prestados pela equipe de saúde da família, e hoje nós vamos abordar como deve acontecer o acolhimento. Mas o que significa acolher? Se a gente for olhar no dicionário, a palavra acolher tem diversos significados. Entre eles, nós podemos citar que acolher é prestar conforto, dar suporte, amparo e refúgio e ainda atender com hospitalidade e cordialidade. Esses significados foram adotados pela Política Nacional de Humanização, lá em 2003, como valores do cuidado em saúde. Deste modo, o acolhimento passou a ser uma diretriz do cuidado que não tem local nem hora certa para acontecer e nem um profissional específico para fazer. Ele deve, portanto, estar presente em todos os encontros dos usuários com os profissionais nos serviços de saúde. A política de humanização ainda nos fala que o acolhimento enquanto diretriz do cuidado pode se dar de duas formas. A primeira delas é que ele pode ser uma estratégia para a humanização do cuidado, em que os profissionais adotam uma postura acolhedora em todos os atendimentos e setores da unidade. A segunda forma é que o acolhimento pode ser um instrumento para a organização do processo de trabalho da equipe e, por meio da escuta qualificada da demanda espontânea, presta seu cuidado aos usuários. Enquanto estratégia de humanização, o acolhimento pode ser uma postura ética que implica na escuta do usuário e das queixas por ele apresentadas e no reconhecimento do usuário como protagonista no seu processo de saúde e doença, ou seja, é uma forma de agir adotada pelos profissionais que colocam as pessoas no centro do seu cuidado. Enquanto escuta qualificada e instrumento de organização do processo de trabalho, o acolhimento passa a ser um compromisso de resposta e responsabilização que os profissionais adotam para a resolução das necessidades apresentadas pelo usuário, seja através dos recursos existentes na equipe e na unidade básica de saúde ou na ativação das redes de atenção à saúde específicas para a necessidade que ele apresentou. Agora nós vamos entender como acontece o acolhimento na atenção primária, ou seja, o fluxo de acolhimento naquela unidade de saúde. Nós vamos começar pela chegada do usuário na unidade, em que o profissional, muitas vezes na recepção ou na porta da unidade mesmo, faz a verificação do motivo pelo qual o usuário procurou o serviço e principalmente se ele possui alguma atividade agendada. Se ele possui um procedimento agendado, ele vai ser encaminhado para a pré-consulta e vai ali ser verificados os dados antropométricos, como peso e altura, e os sinais vitais. Se ele tem um procedimento agendado, ele vai para o preparo desse procedimento. Se o usuário não possui um agendamento prévio, ele vai ser encaminhado para o acolhimento e os profissionais, por meio da escuta inicial, vão prover ali tudo o que for necessário para atender a sua necessidade em saúde. Em ambas as formas, os profissionais devem adotar uma postura acolhedora, ou seja, o acolhimento deve estar presente tanto na porta ou recepção da unidade, como no setor de pré-consulta e acolhimento. Se o usuário chegou aqui com um agendamento prévio, ele vai ser atendido conforme o procedimento agendado, ou seja, no horário em que foi agendado e conforme as normas e fluxos pré-existentes para aquele procedimento. Se ele chegou sem agendamento e foi para o acolhimento, ele vai ser atendido conforme a necessidade apresentada. E esse atendimento, baseado na necessidade apresentada pelo usuário, vai me dizer quando eu preciso atender aquela necessidade e de que forma eu preciso atendê-la, se eu consigo com os recursos que eu tenho no serviço ou se eu tenho que acionar outros serviços da rede. Dando continuidade ao fluxo de acolhimento na atenção primária, a partir do momento em que o usuário chega para acolhimento, ele não tinha um agendamento prévio e ele foi encaminhado para a escuta inicial.
Os profissionais sempre vão verificar se esse usuário apresenta alguma necessidade clínica. Nós chamamos de queixa clínica, tudo aquilo que traz alterações das funções orgânicas. Se o usuário apresenta alteração, queixa clínica, ele vai ser encaminhado para consulta após a avaliação dos dados vitais e do risco que essas alterações trazem para a sua saúde. Esse risco, ele considera o tempo que o usuário pode esperar. Por exemplo, um usuário que foi de manhã para o acolhimento, mas que pela avaliação profissional e a queixa que ele apresentou, ele pode, por exemplo, voltar no dia seguinte ou ser agendado para a próxima semana. Então, esse atendimento vai se dar conforme a classificação do risco que o usuário apresenta na avaliação profissional. Se o usuário não apresenta uma queixa clínica, ele pode tanto ser orientado e liberado, ele pode ser atendido em consulta médica ou com enfermeiro e ele pode ser encaminhado. O profissional vai avaliar os fatores psicossociais da queixa que ele apresentou, levando em conta a vulnerabilidade e o tempo de espera para esse atendimento, para a resolução dessa necessidade, dessa queixa que ele apresentou. Então, este atendimento aqui ele vai se dar conforme a vulnerabilidade apresentada pelo usuário na sua queixa. Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido como se dá o acolhimento na unidade de saúde e principalmente entendido que, por meio do acolhimento, é possível criar um vínculo e estabelecer a melhor forma de cuidado para a necessidade de saúde apresentada. Lembrando sempre que quando for até a unidade para o atendimento, você deve portar o Cartão Nacional de Saúde e um documento de identificação com foto. Obrigada e até a próxima semana.